Olá! Pá, estou atrasada 5 minutos. Como é que é possível me ter atrasado desta maneira? Como é que vocês estão? Tudo bem? É porque eu pensei que era interessante hoje vir mais tarde. Porque tenho estado aqui todos os dias, sempre das 6 das 6 e meia às 7 e meia. Mas, e ontem experimentei das 7 às 8. E agora pedi, ver se está cá ainda não, o Luís Borges, pedi para ele vir conversar comigo a esta hora e falar, mas isto hoje foi um dia oh meu Deus, eu não aguento já o Big Brother, confesso, que vamos lá ver se ele está por aqui. O Luís Borges, vamos falar de coisas animadíssimas, assim, ele ainda esteja aqui à minha espera, coitado, porque ficou. Está aqui, Luís Filipe Borges. Oh, Luís. E queremos falar Robson do Brasil. E aqui, vou pôr aqui os auriculares para ver se ele... Olá, tu desculpa que eu me atrasei. Não é? E eu tenho o meu telefone quase a ficar sem Oi, não estou a ouvir. bateria. Tu não imaginas. Estás-me a ouvir? Agora estou. Não estás a ouvir? Estou. Preciso carregar o telefone. E preciso só daqui do meu carregador, que estou à procura dele, e não o vejo, porque... está aí. E tu também estás... Tu estás onde? Tu estás do lado de fora de casa? Estou. Está calorzinho. Onde estás tu? Estás em que zona do país? Tá. Estás no Eu Alentejo? moro em Algés. Algés. Eu cheguei que era o Alentejo, a tua casa tem assim... Já está a carregar. E está tudo bem contigo? Está tudo consigo. Também está. Muito trabalho, muita confusão, muita... Olha, sei lá. E também um bocado baralhada. Sabes porque é que eu me atrasei? Vou-te explicar. Porque hoje estive a falar com a Yellow Star Company, que é a produtora dos monólogos da vagina, e que a peça que eu estava a fazer com a Vera Kolodzik e com a nossa Carla Andrino, e que naquela altura parou, não é? Dia 8 de março parou. E entretanto, eles marcaram novas datas para junho, e hoje estivemos a conversar, se sim, se não, e eles tinham dito que estavam à espera de algumas indicações que ia haver no Ministério da Cultura, e eu agora estava a ler uma notícia em que, afinal, os teatros podem abrir com toda a gente, com os lugares todos De ocupados, máscara, não é? de máscara, e os artistas, os atores, quem for, no palco não precisam de usar nenhuma proteção, mas na saída e na entrada sim, e acho que tem que ter entre a boca de cena e os primeiros lugares tem que ter 2 metros de distância. Eu percebi primeiro que eram as 2 primeiras filas, mas não tenho a certeza do que estou a dizer. Portanto, interessei-me a ler, porque há aqui uma grande confusão. Isto é um dito por não dito um bocadinho extraordinário, não é? Bem, mas antes Sem não sei. dúvida. O que é que tu pensas disso? É engraçado, eu estava a ler isso também, mesmo antes de nós começarmos, e eu não consegui ler o artigo todo e tinha ficado com a sensação de que havia de facto uma grande mudança em relação ao que o governo estava a planear, mas fiquei com a impressão que era 50% da sala, e não a sala toda, desde que, lá está, o público usasse máscara. Seja como for, é claramente uma mudança que veio... Não podem estar, tem que ter uma cadeira de intervalo, portanto fica 50% da sala. Pois, fica 50%, então é isso. Porque a não ser que as pessoas provem que moram na mesma casa, ou portanto, se tiveres, imagina, 3 pessoas que são, sei lá, um casal e um filho, não é? Exato. E já é uma coisa, ficaste às escuras. Aí já são 3 pessoas e uma cadeira vazia de cada lado. Mas sempre é um bocadinho menos, sei lá, menos vazio, não é? Do que nós estamos porque a imaginar. o que estavam a planear era ridículo, sobretudo quando vemos o que está a acontecer com critérios completamente diferentes, com os aviões, por exemplo, e a praia. É extraordinário, não é? Os aviões Sim. não têm... Vão lado a lado. Eu também estava a ler isso, uma grande confusão. E também achei extraordinário o argumento da doutora Graça Freitas, que era, sim, mas nos aviões as pessoas olham em frente. É uma coisa... Pronto, está bem. Não disse isso. Disse. Que motivo tão científico.
Bom, nos teatros nós também olhamos em Nós, frente. claro, nos teatros olha-se para trás, ou para o lado, talvez. Não, e se fosse este vírus se resolvesse, é que só se apanhava para quem tivesse a olhar para o lado ou para o outro lado, então toda a gente ia andar a olhar em frente e pronto, não é? Eu acho que Exato. este desconfinamento trouxe uma grande confusão generalizada. Está bem que ninguém passou Sim, por isto antes, mas isto ajuda grandemente, não é? eu acho até um pouco estranho. Por um lado, fico muito feliz porque acho claramente que estas alterações no que diz respeito à lotação dos teatros são resultado das manifestações populares Também. que têm acontecido, não é? Nas redes sociais e não só. Mas, por outro lado, fico muito intrigado com uma aparente mudança radical de comportamento. O nosso país e as nossas autoridades estavam a ser aparentemente muitíssimo prudentes e a conseguir muito bons resultados com isso, e de repente, nos últimos dias, é António Costa a beber a bica, é Marcelo na fila do Vai tudo para a supermercado, praia e vai tudo para é a António praia. Costa na praia, é Marcelo na água, venham aqui, venham ao restaurante, venham fazer compras. Epá, não sei se Eu o acho que houve assim um ministro... entusiasmo, talvez porque os números não subiram, não é? Estava toda à espera que os números subissem e não Pois, pois, subiram, pois. mas assim se calhar sobem. Tudo na praia, tudo aqui, tudo ali. E o Exatamente. calorzinho, sabes, Luís? É o calorzinho, não é? Pois, É. pois, 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 sem dúvida. Eu Hoje já teve estou... um dia completamente glorioso. Eu moro em Sintra bem, somos quase vizinhos de linha, mas a verdade é que aqui que está sempre uma grande ventania, sempre um tempo menos agradável, estava um tempo super bom, não é? E eu imagino que as pessoas tenham. E a praia do Guincho, que é aqui perto, estava cheia de gente. Portanto, Pois, isso é difícil. sem dúvida, sem dúvida. Eu vou só pedir um favor aqui à minha mulher, porque o nosso gato está... bom, ele foi para ali, fugiu. O nosso Mas gato é o teu gato muito está a fugir. curioso. Está aí para o quintal do vizinho. Oh, valha-me Deus. Mas ele volta, ele volta. Olha, está aqui o Pedro Correia Lagos a dizer: grande cabeleira, Buenas. Pareces quase a Terezinha. O contraluz também ajuda. O contraluz ajuda. Isto não é cinta de cabelo. Mas correu muito bem. Os cabelos, no geral, aos nossos implantados ou transplantados, não é? Correu muito bem. No outro dia também estive a falar Sim, com o sim. Manel Marques. O Manel Marques está com um cabelo impensável de bonito, não é? Espetacular. Está ótimo. Sim, eu quando era miúdo, eu tenho 42, eu comecei a perder muito cabelo com os meus 15. E nunca imaginei que no meu tempo de vida houvesse uma solução tão boa. Ainda bem que ela existe. Ainda bem que ela existe. Mas a decisão foi tua homem, não é? Do teu ego, da tua vaidade e da tua autoestima, dessas coisas todas, ou foi por ser artista e para o palco? Não, foi. Eu tinha uma coisa que me ajudava muito, que a minha imagem de marca era usar chapéus. Portanto, eu não Mas isso é estava verdade. Por isso não é que estava sou tão nada buenas, não preocupado. é? Exato. Aliás, um conhecido meu, que é um grande nome do marketing e do branding em Portugal, até me deu uma grande descasca, com razão, quando eu disse, vou refrescar a imagem, vou deixar de usar, e ele disse, é um disparate, porque as pessoas associam-te a esta imagem, vais perder coisas boas. Ele tinha razão, mas pronto, era algo que eu Eu, queria por acaso, fazer. não acho. Eu gosto desta tua imagem agora, a tua imagem de homem maduro, por causa da barba branca, não sei o quê. Barbinha branca. Tu eras um rapaz existencialista, um bocado, se fosse do meu tempo, serias um para a frente, camaradas, não é? Independentemente da tua cor política, que não isso não interessa. Exatamente. Mas pronto, era assim que era. E agora não, agora estás um charmoso, com a barbinha grisalha, todo. Parece outra pessoa mais magro, não é? Portanto, Muito obrigado. o que eu queria, na verdade, perguntar, não tenho muita confiança contigo, mas queria perguntar se quem te sugeriu foi o teu amor, foi por amor que tu te foste para o bonito. Não, eu na altura, eu estava, não era casado ainda, mas estava numa relação já bastante longa, mas o que me levou a fazer foi, eu comecei a ver imensos amigos e conhecidos que tinham feito o implante e estavam felicíssimos. E um deles, um grande amigo, o Pedro Lima, que a Teresa conhece muitíssimo bem, o Lima é que me convenceu, que um dia estávamos a almoçar e ele disse-me, vou fazer. Eu, vais fazer porquê?
Pá, és um homem lindo, estás aí, está impecável, ninguém nota, e ele está bem, mas eu já noto. Deixa-me só dizer Eu... aqui um comentário maravilhoso. Espera aí, Luís. Não sei quem é este senhor, mas tem uns dentes lindos. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que vi, É eu acho que muito bom, vi alguém, muito bom. eu acho que vi um par de comentários que diziam assim: Luís Borges, o modelo, engordou. Pois, nós temos exatamente o mesmo nome. Temos Mas é só exatamente o no mesmo nome nome. que são parecidos, o resto não tem mais nada. Também dizer que aqui Exato, exatamente. há unas também correu muito bem. Eu, Pedro Lima, não sabia que tinha feito. Bem, na minha ideia, o Pedro Lima sempre foi um rapaz cabeludo, não é? Mas Pois, pronto, mas pois, não é. exato. E ele foi por isso que eu fiquei. Pá, espera aí, se tu vais fazer, que és um galã de novela, então, pá, vou experimentar, porque não? Pá, e realmente, tira-nos uns anos e não custa nada, são só assim umas horas de algum incómodo, porque é preciso estar quieto, mas enfim, corre lindamente, os preços são cada vez mais competitivos também, Mas e juro que também pensei, fizeste aqui em Portugal? sim, sim, Ok. fiz na CM2C, a CM2C que é no Restelo, que foi a primeira a fazer Eu em sei qual Portugal, é. salvo erro. Eu sei Hoje em qual é. dia já há imensas. Um, e aqui entre nós, eu pensei também, houve uma coisa muito um bocado parva, mas que eu pensei que foi, ok, há meninas que não têm peito e põem. Eu ao menos já tive cabelo, vou só recuperá-lo. Pronto, porque não? Porque não? Mas é um desejo. Nós temos a nossa ligação mais recente é através do nosso agente, do nosso Miguel Bel, que me telefonou há bocadinho, Exatamente. e durante do confinamento fizemos algumas ações idênticas e até fizemos uma ação conjunta para a Madeira, até as pessoas que se lembrem da Madeira, que eu acho que é um belíssimo sítio para ir passar férias, eu adoro, mas especialmente dos Açores, no teu caso, especialmente do Sim, sim. coração, porque tu és açoriano, não é? Tu és de que Exatamente. ilha? Eu sou nascido e criado na Ilha Terceira e concebido em São Miguel. Muito bem. Portanto, A minha mãe dava e, aulas lá. e tu vais lá muitas vezes. Eu adoro os Açores, conheço as 9 ilhas todas, as poucas Muitas. pessoas que eu conheço as ilhas todas. É mesmo? Eu conheço todas, Fantástico. adoro. A última que eu fui conhecer foi as Flores, no ano passado, e adorei. As Paraíso. Flores é uma coisa, não tem uma explicação. As Flores, fui deixar para o fim a que tem menos explicação de todas. Nenhuma tem bem uma explicação. Mas eu comecei logo com a teoria que era a Atlântida e que era apaixonante pelos Açores e dos arco-íris e tudo mais, logo da primeira vez para fui. Acho que foi a São Miguel que eu fui primeiro. E também ir lá fazer teatro depois, mas já fui muitas vezes aos Açores e depois comecei naquela coisa, já agora quero conhecer outra ilha, e agora quero conhecer mais outra, e agora quem vai a Santa Maria também vai ali, também vou. E depois no final sobrava as flores são umas férias absolutamente maravilhosas. E é fora do mundo, não é? Vens de um sítio abençoado. Não é? Sim, sim. De certa forma, Tem de ir ao Pico. Eu já estive no Pico, eu adoro o Pico. é ilha extraordinária. Ilha extraordinária. É a mais jovem ilha dos Açores, tem 300 a 400 mil anos. A mais velha é Santa Maria, que foi a primeira a ser descoberta, e que Sim. tem entre 5 a 6 milhões. Os Açores É são. inacreditável, não é? E o É Pico é inacreditável. impressionante, a sua origem vulcânica que está à vista, não é? Porque como é uma ilha recente, é absolutamente impressionante. Não sei, é uma experiência. E depois não é só isso, as pessoas, eu sei que é sempre a mesma coisa que as pessoas são extraordinárias, mas as pessoas são extraordinárias. Olha nas flores, então, e percebem tudo, e aceitam tudo, e está sempre tudo bem, não questionam nada, são umas pessoas muito próximas do céu, eu acho. E sabem tudo o Sim, que é sim. bonito, têm muito orgulho na sua terra, recebem muito bem, tudo aqui está tudo muito certo. Está tudo É o que eu acho. arranjadinho. É Eu acho lindo, é que lindo. o açoriano, o que distingue o açoriano na hospitalidade, porque não faltam sítios hospitaleiros no nosso país, é que se a pessoa que chega for bem intencionada, for uma pessoa querida, essa pessoa chega de manhã, à noite está a jantar em casa de um açoriano. É uma coisa que acontece muitas vezes. Nós abrimos a porta com uma facilidade É extraordinária. verdade. Se as pessoas não forem Luís, tu simpáticas. desculpa, tu ainda estás à procura do gato, porque eu vejo-te olhar para cima, o gato ainda não voltou. Não, estava a ver, a Sara já o conseguiu pôr dentro de casa. Bem. É que eu estava aqui preocupada. Que o gatito tivesse fugido.
que lhe desse os calores, não é? Hoje está um dia quente e com o gatito lá fora à procura da sua gatita, não é? Olha, diz aqui o poeta florentino, somos assim, talvez seja da Marzia. Vou já dizer ao poeta florentino, não é nada da Marzia, que eu não sou de Milha, sou de Lisboa, mas também está lá o rio e o mar muito perto e nós não somos assim, portanto, não é? E é verdade, sabes, sendo então conhecida, às vezes todas que estive nos Açores, a facilidade de facto de ir à casa de pessoas, de me convidarem para jantar, ou para um petisco, ou para um doce, ou para provar um licor, que eu gosto imenso, e é realmente, a dada altura já estás, num dia já estás amigo das pessoas todas da ilha, se for uma das ilhas mais pequenas. A Flor é o caso. Conhece toda a gente, já sabes a história das pessoas, as pessoas partilham a história contigo Agora, como é que se aguenta depois viver aqui no continente? Isso eu já não sei. Isso poderás explicar, não é? Eu basicamente, o meu sonho, e é de realizar um dia, era poder dividir-me metade lá, metade cá. É. Mas a razão para ter continuado cá é muito simples, é porque trabalho, exatamente. Eu quando era miúdo, eu lembro-me, os meus pais perguntaram-me, no dia em que eu fiz 17 anos, e portanto ia começar o 12º ano, perguntaram, então, já sabes o que é que queres ser, o que é que queres estudar? E eu, já. Então é o quê? Quero ser ator. E eles pensaram longamente, cerca de segundo e meio, e responderam ao mesmo tempo, nem pensar. E eu não os levei a mal por isso, porque naquela altura eu achava, eu vinha ao continente regularmente, o meu pai é beirão, então ano sim, ano não, no verão, nós vinhamos cá e portanto eu conhecia Lisboa e eu não tinha nenhum afeto pelo continente, as coisas... Não me sentia bem. E então, quando os meus pais disseram isso, nos meus 17 anos, eu nem sequer me revoltei, porque fez sentido para mim. Ok, eles não querem que eu faça isto, porque, de facto, se eu for ator, como é que eu me vou safar aqui? Porque era nos Açores que eu achava que voltaria, mal acabasse o curso, fosse ele qual fosse. E então fui para a coisa que eu achava mais parecida, por estúpido que pareça, e é Direito. Fui para Direito. Achava que era a coisa mais parecida com ser ator, porque eu adorava, e ainda hoje adoro, filmes de advogados e séries de advogados. E um dia estava a ver uma série qualquer e chega ao clímax do episódio, que tradicionalmente é sempre o mesmo, não é? Um advogado ou uma advogada a fazer as alegações finais perante os jurados. E é um discurso emocionante e eu, na minha cabeça, pensei, ok, isto é como se fosse, o advogado nesta situação é como se fosse um ator com um texto, as alegações finais são um monólogo e tem uma plateia que são os jurados. Vou para Direito. Ao fim de 3 semanas em Direito. Não é que sejam que não precisem também da oratória, não precisem também de saber comunicar e dizer aquilo tudo direitinho, aquilo lhes vai na cabeça. Mas não é bem a mesma coisa, de facto, não é? Pois, ainda por cima, o sistema de jurados é um sistema tradicionalmente norte-americano. Eu, na 3ª semana de faculdade, há um professor, ainda por cima da cadeira de Introdução ao Estudo do Direito, portanto, como podemos calcular, uma cadeira relativamente importante quando se está a fazer Direito, que diz assim, nunca me esqueci disto, eu estava sentado, a sala era uma sala manhosíssima, era uma antiga arrecadação que tinha sido transformada em sala, então aquilo basicamente era um corredor largo, e eu cheguei um bocadinho atrasado e só havia um lugar mesmo lá à frente junto ao professor, eu fui-me sentar. E o professor diz, a certa altura da aula, diz, caros amigos, quem veio para aqui a achar que isto é como na América, desengane-se, porque no sistema jurídico português não há jurados, apenas em situações muito excepcionais. E eu fiquei em absoluto pânico e lembro-me de olhar para trás, porque estava à frente, não é? Olhei para trás para os meus colegas a ver se havia solidariedade no meu susto e estava toda a gente com o ar mais tranquilo do mundo. Eu, ninguém queria ser ator, não é? Oh meu Deus, I've made a big mistake. Só que lá está, uma pessoa, pronto, quando tem essa idade, né? Quando é calor, o futuro é uma coisa que nunca mais vem. Eu, quando tinha 18 anos na faculdade e olhava para os finalistas que tinham 22, eu pensava, bem, estes adultos já sabem tanto, eles já passaram por tanto. E então fui ficando, porque fiz amigos novos, apaixonei-me por Lisboa, então aí sim, e comecei a fazer coisas paralelas ao curso, mas que essas sim me realizavam, como o grupo de teatro da faculdade e escrever para uma revista literária que foi lá criada com uns amigos meus. Namorar, que também ajuda bastante a passar o tempo.
e quando dei por Ou os mim... cupidos, umas festas, não é? Sim, eu não era muito festeiro, por acaso. Nessa altura não era muito festeiro, mas claro, Mas, claro, e nessa ajuda altura tudo. é? Eu fui mais festeiro, curiosamente, no fim dos meus 20 e a meio dos meus 30, fui bastante borgas. Porquê? Relações que terminam e uma pessoa quer se distrair, e então, pronto. É. Mas isso é um tempo que já lá vai também. É um tempo que já lá vai. Mas foi bom, mas existiu, não é? Mas então, Foi, claro. Claro. Estavas a farisquear ainda achas que ias ser advogado ou nunca achaste? Achaste que estavas lá bem Não, na faculdade? Mas... eu percebi rapidamente, eu até hoje, isto parece difícil de acreditar, mas é verdade, eu até hoje não sei dar o mais básico nó de gravata. Não consigo. E o meu pai tentou dezenas, talvez centenas de vezes, em frente ao espelho, comigo, é só fazer isto. Há ali uma volta que as minhas mãos não me dão e que eu acho que é uma coisa psicossomática. É o meu cérebro a recusar-se. É o meu cérebro a dizer isto não é para ti, esquece. E então É uma coisa psicológica. É uma coisa psicológica. Eu quando tinha que fazer provas orais, por exemplo, em que era preciso ir impecável, eu ou pedia a um senhor do café que me desse o nó, e saía sempre um daqueles nós muito fininhos, nada estilosos, ou pedia ao meu irmão, eu tenho um irmão 3 anos mais novo, que é muito mais fashion do que eu, e então o meu irmão dava-me um nozinho como deve ser. Mas percebi que não ia ser feliz como advogado, só que pronto, fui fazendo o curso, lá está, com aquelas distrações boas todas que eu disse há bocadinho, e depois era bom aluno, porque o direito também não é tão complicado como as pessoas do direito gostam de fazer crer. Eu acho que é um curso maravilhoso. As pessoas que fazem, que tiram direito, e mesmo que não exerçam, são muito organizadas de cabeça. Tudo aquilo precisa ser muito organizado, sabem muito bem por que ponto é que é de pegar num assunto. Olha, é bom para a tua profissão também, não é? É bom para a escrita, é bom para tudo, não é? É exatamente isso. Eu não me arrependo de ter feito o curso porque ajudou-me nesses sentidos todos. Aumenta o nosso poder argumentativo, ficamos com uma boa ideia do funcionamento da sociedade e depois tem até um lado prático que é engraçado, porque no primeiro ano marra-se um bocado, mas nos outros anos não. Nos outros anos, basicamente, os testes são casos práticos, portanto... Dão-nos uma situação. Fulano saltou um muro, roubou uma maçã na casa do vizinho, mas com essa maçã saciou de fome uma criança. Como é que isto fica? Pronto, e aí não interessa amarrar. O que interessa é, ok, as leis existem em códigos, é preciso saber a que código é que eu vou procurar o quê e como é que eu relaciono com outra lei noutro código. Portanto, tem um lado de jogo que até é interessante. Portanto, o direito é mais instintivo, muito mais instintivo do que propriamente empilhar matéria e despejar. É preciso saber raciocinar. E, portanto, nesse aspecto ajudou muito. Mas não acabaste. Lembro-me... Acabei. Eu cheguei a dar aulas um semestre no meu... Eu naturalmente, com a idade que tenho, eu tirei o curso antes de Bolonha, portanto, tirei o curso quando eram 5 anos. Filo nos 5 anos e quando se chegava ao 5º ano, se tivéssemos uma média de pelo menos 14, que em direito é uma boa média, podíamos candidatar-nos a dar aulas ao primeiro ano. Portanto, estávamos no último e podíamos estar a dar aulas ao primeiro. E eu, durante um semestre, dei aulas de História do Direito, que era uma cadeira muito, muito simples. Muito simples. E é uma dessas cadeiras de marranço. Mas gostaste, eu acho que na altura... tu, se calhar, daquelas pessoas, quando começam uma coisa, depois não quer largar, tem que acabar. Acontece. Também, sim. Há um lado, uma pequena obsessão. E depois eu achava que, eu, obviamente, quando era finalista, percebi, já sabia que não ia ser advogado, de certeza. Mas achei que devia isso aos meus pais e devia, pelo menos, tirar o canudo, já que eles, caramba, andaram-me a pagar as propinas e a alimentação. Durante 5 anos era o mínimo que eu podia fazer. Mas a minha passagem para o mundo do entretenimento, digamos, acontece a meio do último ano. Há uma tradição em direito, que eu suponho que ainda se mantenha, que é
quando a malta acaba o primeiro semestre do último ano, começa a mandar currículos para escritórios. Para quê? Para ser chamado para entrevistas e para já estar salvaguardado, mal acabar o curso, já ter um escritório onde depois vai fazer o estágio. Eu o estágio não fiz. Né? Portanto, ou seja, eu tenho o curso de Direito, o que significa que sou, tecnicamente, jurista. Não sou advogado, porque para ser advogado precisava de fazer um estágio de 2 anos. E eu, nessa altura, portanto, nesse intervalo antes do último semestre do curso, eu não mandei currículo, não mandei carta para escritório nenhum. O que eu fiz com 2 grandes amigos de Direito, o que eu fiz foi escrever uma carta, à antiga mesmo, e pô-la no correio para um jornalista chamado Luís Osório, que era na altura um muito jovem jornalista. Ele quando penso nisso até custa a crer, mas ele só tinha mais 6 anos do que eu, 28 anos, mas que já tinha uma produtora de televisão e já tinha feito uma data de conteúdos desde os 18 anos, portanto ele há 8 anos. Ele naquela altura ia com 10 anos seguidos a fazer coisas para a RTP2, sobretudo. E eu e esses meus 2 amigos éramos muito fãs do trabalho dele, muito fãs. Ele, na altura havia o DNA, que era um excelente suplemento do Diário de Notícias, e ele fazia entrevistas maravilhosas. E então escrevemos-lhe uma carta, não o conhecíamos. Escrevemos uma carta, e nessa carta anexámos uma ideia para um programa de televisão. E 2 coisas fantásticas aconteceram. Uma foi ele respondeu, o que é raro. Ele respondeu, e a segunda foi, ao mesmo tempo que nos explicava que a nossa ideia era má, e era tão má que eu não me lembro, só sei que era de facto, era uma coisa muito académica no pior sentido, era sobre o mundo académico e a própria ideia era académica. Mas ao mesmo tempo que ele nos explicou que a ideia era má, convocou-nos para uma reunião. Venham cá para eu vos conhecer. E a gente fala. E então, durante o meu último semestre em Direito, de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas, nós íamos à produtora do Luís reunir com ele e fazer brainstorm. Portanto, esta ideia esqueçam, mas bora lá conversar sobre outras coisas. E houve uma coincidência cósmica absolutamente extraordinária, que é... Sempre existe nas nossas vidas, não é? Exatamente. Há sempre um por acaso para mudar a nossa vida. Totalmente. E então, eu vou terminando o curso, né, nesse semestre, vou tendo estas reuniões regulares, dessas reuniões resulta uma nova ideia, e em setembro, porque eu fiquei com uma cadeira pendurada de julho para setembro, tive que estar a estudar em agosto, faltava aquela cadeira para acabar, que era Direito do Trabalho, e então tive que ir a um... Foi a única prova oral que eu fiz de passagem, tipo... Ou tenho positiva na oral ou vou ter que repetir a cadeira. E calha logo ser a última. E então, eu, numa manhã qualquer de setembro, eu faço a prova oral de Direito do Trabalho, de manhã, passo, pronto, ok, estou licenciado, vou almoçar à cantina da cidade universitária e no fim do almoço recebo um telefonema do Luís Osório a dizer: vendi a nossa ideia à RTP2, quando é que podes começar a trabalhar? E eu disse: agora. E ele: então vem. E então eu acabo o curso de manhã e a seguir ao almoço estou na produtora já oficialmente a trabalhar no meu primeiro projeto. Esse projeto chamava-se Zapping e era ano 2000, portanto faz exatamente 20 anos. Aliás, é curioso, está a repetir na RTP2 neste preciso momento. Eu ainda há dias estava a ver e estava a rever coisas que eu não me lembrava sequer de ter feito. E tinha um conceito muito engraçado. O conceito do zapping era como se a televisão tomasse posse do telecomando. E então eram 20 e tal... Eu lembro 20 e tal canais inventados, não é? Com o logotipo falso no cantinho. Okay. E nós, pronto, com aquele efeito fade-in, fade-out, íamos mudando de canal. Entre esses vários canais fictícios. O zapping parece-nos uma coisa, hoje em dia até antiga, já ninguém sequer fala muito nisso. Exatamente. Mas quando apareceu
quando apareceram os comandos e poder fazer zapping, era uma coisa, foi um conceito. Era o zapping até se adaptou depois também na televisão, mas também na vida, não é? Era o zapping da vida, era um conceito. Exato. Era um bom título e o programa era giro e variado. Era uma forma de ser antigamente chamava-se um magazine, era assim que se chamavam estes programas, que podia Exatamente, todas exatamente. ia tocando aqui, tocando ali, depois agora esse termo caiu em desuso. Bem, primeiro que era em desuso, se calhar, os magazines. Nesse tempo, em 2000, já nem se chamava magazine esses programas, era já outro nome, mas era uma espécie de magazine, que eu também sempre gostei. Gostei desse saltaricar de um assunto para o outro. Foi assim que eu comecei, na verdade. E, portanto, E, estreaste sem te querer estrear. como? Estreaste sem te querer estrear, ou seja, não houve aí uma dor, Foi. não houve um sofrimento, foi quando saíste de uma coisa, entraste logo na outra. Eu estava aqui a pensar com os meus pais, é que os teus pais deviam querer muito que tu acabasses o curso, então devem ter feito lá um pensamento que nos Açores é muito forte, um pensamento, o rapaz tem que acabar o curso, e enquanto não acabaste o curso, não se abriram outras portas, e mal acabou, É pronto, eles possível. livraram-te. E é engraçado que os meus pais, a minha mãe só desistiu. Como é que eu ia dizer isto? Eu já trabalhava há uns bons 10 anos. Sim, sim, sim. Eu já tinha pai os meus 32. Já tinha começado a fazer televisão, dando a cara, com o 27. E de cada vez que uma temporada de um programa acabava, eu recebia sempre o telefonema da minha mãe a dizer assim: bom, agora que se calhar tens mais algum tempo livre, se calhar podias fazer o estágio. Mas há Ela uma de... coisa, sabes que a minha mãe, durante muitos anos, queria que eu trabalhasse no Banco de Portugal, que era uma ideia que ela tinha de uma coisa muito estável, né? Estamos a falar de há muitos anos. E a mãe do Herman também queria que ele tivesse um emprego à séria. E nós já tínhamos os dois 40 anos, né? O Herman tem um ano de diferença de mim, e uma vez estávamos aí então em casa do Herman com as nossas respectivas mães, que sempre durante aquele tempo todo já nos tinham continuado a amor e aviso. O Herman já era conhecido há imenso tempo e estávamos já na casa dele, então, portanto, ele estava bem de vida. Eu também estava numa época muito boa de trabalho e a conversa das nossas mães, eu nunca mais me esqueci, a conversa das nossas mães, estes miúdos nunca mais, já tinha 40 anos, não é? Nunca mais ganham juízo, nunca mais arranjam um emprego como deve ser, as duas dessa conversa. Portanto, mesmo assim, isso é uma coisa que exista. E a gente ri assim, pronto, elas nunca, agora já decidiram pronto, que a gente vai ganhar juízo, mas pronto. Olha, está aqui o Viriato Quintela a dizer: o Luís tem origens da Vila Nova de Tazem. É verdade. O Viriato, um grande abraço para o Viriato, que é um belíssimo ator. O meu pai é O pai beirão dele é de cá, é o de... que ele disse. Sim. O meu pai é beirão dos arredores de Viseu e Vila Nova de Tazem é a terra do meu pai e dos pais dele e dos avós dele. E é um sítio onde já não vou desde que os meus avós morreram, portanto já não vou há uns 15 anos. Uns 15 anos. Mas é um sítio também super especial, não é? Super especial Sim, mesmo. sim, sem dúvida. Mas então, estavas aí a recordar os teus inícios. Agora, o que é que quando se deu o advento deste vírus, o que é que deixaste de fazer? O que é que foste interrompido a Uma fazer? data, E agora, uma eu data estou a de perguntar coisas. isto não para recordar uma coisa má, mas porque pressuponho que é, como eu própria disse, agora a minha perspectiva é que fomos interrompidos, não é? Cortados, não é? Exato, exato. Portanto, eu, para introduzir este assunto, vou citar uma frase maravilhosa que a minha mãe diz quando está chateada comigo. E a minha mãe diz: tu não queres mesmo morrer estúpido. E ela diz isso porquê? Porque eu sempre tive, desde novo, curiosidade por imensas coisas e tive a felicidade por um lado e infelicidade por outro, já explico, tive a felicidade de ser profissionalmente, de me tornar numa pessoa versátil. O que é uma felicidade por um lado, porque conseguimos ter várias fontes de rendimento e estar a fazer várias coisas de que nós gostamos, e é uma infelicidade por outro, porque em Portugal, quando um gajo faz demasiadas coisas, fica assim uma desconfiança. Então, mas esse rapaz é comediante, não é? Ah, mas ele é argumentista. Argumentista também? Mas é comediante. Sim, mas ele também é locutor publicitário. O gajo grava publicidade e é comediante, enfim. Mas pronto, por causa dessa minha versatilidade, quando tudo isto acontece, a minha vida fica praticamente... Gravar anúncios para esquecer. A menos que tivesse um estúdio em casa, que não tem. Espetáculos cancelados, obviamente.
Dou aulas de escrita criativa há 12 anos, estava no início de um curso na ETIC, obviamente, aulas também não há. Mas, entretanto, aconteceram algumas coisas extraordinárias. A agenda da quarentena foi e tem sido, continua a ser, extraordinariamente preenchida. Talvez a mais interessante dessas coisas é que, logo no início do isolamento, eu e um grupo de grandes amigos, somos 5 argumentistas no total, que já no passado já trabalhámos uns com os outros, mas nunca tínhamos trabalhado os 5 juntos. No nosso grupo do WhatsApp começámos a conversar sobre, olha, se calhar agora é uma boa oportunidade para fazermos algo juntos. Nem que seja, olha, vamos escrever um diário na quarentena e publicamos nas redes sociais, num dia faz um, no outro dia faz outro, vamos rodando. Não, se calhar podíamos fazer, bora tentar escrever um filme, os 5, vamos criar as personagens, vamos fazer a sinopse e depois partimos para o guião. E de repente o Artur Ribeiro, que além de argumentista é realizador, o Artur disse, não, espera, e se nós criássemos histórias para serem interpretadas em videochamada? Porque essa é a nossa vida agora. A vida de toda a gente agora é o live do Instagram e o Zoom e o WhatsApp e a videocall. Ok, olha, fixe. E então, começámos um projetozinho chamado Chamadas para a Quarentena, totalmente feito por amor à camisola. Nós escrevíamos histórias entre 5 a 8 minutos, tudo feito à distância, claro, mandávamos para amigos e conhecidos atores que gravavam graciosamente aquilo. Nós ligávamos todos no Skype. Quando íamos dar o ação, ficavam só os atores no ecrã e só os micros deles ligados. E depois o Artur sacou um programinha que fazia uma captura de ecrã. Portanto, filmava no seu ecrã, na sua casa, aquela conversa que estava a decorrer, escrita e interpretada escrita por nós, interpretada pelos atores. Isto correu muito simpaticamente. Fizemos 9 histórias, 9 curtas, que passaram as 300 mil visualizações, juntas, um número simpático. E a RTP disse, olha, vocês conseguem fazer isso, mas agora em meia hora, 6 episódios de meia hora para a RTP1. A qualidade da imagem é que tem que ser melhor, não pode ser low-fi. E nós, ok, vamos a isso. Então, já agora este grupo, além do Artur Ribeiro e de mim, é o Filipe Homem Fonseca, o Nuno Duarte e o Tiago R. Santos. A malta, como somos portugueses, e realmente o nosso povo tem esta característica extraordinária do desenrascanço, inventámos um gadget para a imagem poder ter uma qualidade muito boa. Basicamente investimos em 2 iPhones 11, que são o melhor aparelho que está no mercado e que tem uma belíssima câmara. É o meu, tem realmente uma câmara impressionante. E o Artur... Também eu comprei com a intenção não só dos lives, mas de gravar vídeos e eu dou aulas também, assim, já dava antes, não é? E realmente faz toda a diferença. Dá-te uma profundidade e uma... Aliás, nota-se a qualidade da imagem incrível. E ainda por cima, o iPhone 11 tem uma coisa que nos deu muito jeito, porque eu estou a dizer iPhone, e foram adquiridos, não houve aqui nenhuma parceria. O iPhone 11 é maior do que os smartphones normais, digamos. E então, o Artur, que ele é que tem o grande mérito deste momento MacGyver, ele desenhou um tripé, um pequeníssimo tripé com uma base de criptoméria, e então, nessa base, vai o iPhone 11 aqui espalmado, com a lente virada para nós. Sim. E a ocupar 80% do iPhone 11 há um adaptador maleável onde o ator pode colocar o seu próprio telefone. Sim. E no seu próprio telefone nós estamos todos a ver-nos. Portanto, a tal chamada de Skype, para poder dar indicações, repete, etc. Mas a lente que está a captar é a do iPhone 11. Sim. E com este dispositivo muito simples conseguimos fazer uma série. Aliás, o 5º episódio está a começar a qualquer... Sim, deve ter começado há bocadinho, de uma série chamada O Mundo Não Acaba Assim, que é uma série feita sem ninguém se ver. Os argumentistas não saíram de casa, os atores estão também nas suas, foi tudo feito à distância. E nem agora se encontraram, já agora nesta fase? Já não se encontraram? Ainda não. Nós estamos vai ser festa. Vai haver um festão, ou seja, em versão...
Vamos fazer uma grande festa logo que seja possível, porque ainda por cima, isto, no total são 30 histórias com quase 60 atores, e então andamos a planear logo que seja possível fazer uma festa com esta gente toda, que é em versão completa. Ok, nós vamos conhecer-nos todos uns aos outros depois do trabalho já está feito e entregue, que é, pronto, é um sinal de facto de como o tempo mudou. Mas é uma boa história para contar e é uma forma de ver como nós, quando somos empurrados contra a parede, bem, não é preciso por um vídeo e por tudo o que nos está a acontecer, depois surgem coisas que nunca faríamos sem isso acontecer e que são muito positivas e são muito engraçadas. Acho que muita coisa mudou a nível criativo na nossa cabeça. Olha, eu, por exemplo, Sem dúvida. que sou muito ligada ao online de sempre, não tem a ver com a minha geração, mas tem a ver com o meu gosto, nunca tinha entrado numa live. Eu também não. Não se faziam tantas. E adorei a falar com toda a gente assim e fiz lives durante todo o tempo. Eu agora, em teoria, vou acabá-las para a semana, mas falei com imensa gente, aprendi imensas coisas com médicos, com naturopatas, com os amigos, e foi uma coisa muito boa e sinto que ajudei as pessoas a fazerem a aprender coisas e a fazer umas pausas também. Acho que isso também é muito a nossa função. E não guardo do tempo da quarentena, eu estive sempre em casa, não é? Não guardo uma memória negativa. Quero que é muito que a vida ande para a frente, não é? Mas guardo uma época super ocupada porque me fartei de gravar, como tu também, com certeza, imensas mensagens, imensos beijinhos, imensas coisas. E é uma coisa, foi uma ligação muito afetiva com as pessoas que normalmente a gente até nem tem tanto tempo para estar. Assim, as lives foram boas para isso. E outras coisas, mil coisas que foram surgindo. Já acabei quase o meu livro, faltam-me 10 histórias. Estou a escrever um livro sobre segredos de bastidores. Isso vai ser sucessaço. Mas não tem segredos, não é segredos no sentido vergonhoso. Picante? Não. São segredos, coisas que aconteceram, que foram importantes, que as pessoas não sabem que elas aconteceram, viram os programas e tudo mais, mas não sabem o que é que está no bastidor dessa história. E eu estou a contá-las, a maior parte delas são divertidas, mas são todas surpreendentes, são coisas que as pessoas de facto não sabem. Eu aproveitei este tempo que tive em casa para ir acabando o livro. E muitas coisas que surgiram, e a relação das pessoas também foi interessante. E acho que, de certa forma, agora que podemos voltar, não em pleno, mas podemos voltar, eu acho que estou a apreciar mais os dias bonitos, falar com uma amiga, é como se tivéssemos um passo atrás foi quase uma meditação. Também aumentei o meu tempo de meditação, treinei todos os dias, portanto senti-me uma pessoa capaz. Não fiz uma habilidade dessas como tu fizeste, que acho maravilhoso juntar-se um grupo e trabalhar à distância, mas acho que todos nós fomos postos um bocadinho à prova na nossa criatividade e os que saíram pela positiva é realmente muito bom. Sabes que eu tenho uma memória recente tua, que encontramos no programa da Fernandinha Serrano, lembras? O resto é conversa, sim. E eu fiquei com a sensação que tu tens saudades e muita vontade de apresentar um programa, porque naquele dia agarraste na bola e foste com a bola, sabiamente, não foi uma coisa abusiva, foi uma coisa bem feita, contaste piadas, fizeste coisas e pensei, este rapaz precisava muito ter um programa de televisão. Por acaso, ao mesmo tempo que fico contente com o que a Teresa disse, eu se bem me lembro nesse dia, não é uma coisa em que eu tenho pensado, mas nesse dia eu tenho a ideia de que ter trocado umas palavras com a Fernanda antes, ela estava um bocadinho triste com alguma coisa, e ela disse, não disse só a mim, acho que eu estava com a Silvia Risso também, ela disse, preciso da vossa ajuda. E então foi, vamos embora. Não, eu gosto muito da adrenalina do direto, gosto imenso. E então, se tem carta branca... todo cá para fora, não é? Ainda por cima eu só tinha 5 sessões, de certa forma, para dar uns toques na bola, digamos assim. Sabes que eu nem sequer tinha percebido que tu lá estavas a trabalhar, achei que tu eras tão convidado como eu, não é? Mas eu fui só fazer os últimos 5. Este rapaz, o jeito que dava se ele tivesse um programa para ele. Que programa é que tu gostavas de fazer, Luís? Acho que temos de dizer ao mundo que é para a coisa acontecer. Eu vou ser completamente sincero e agradeço a pergunta. O programa que eu gostava mesmo de fazer está a acontecer agora. E aproveito para partilhar aqui com
com os seguidores da Teresa, com muito carinho. É um programa sobre a minha terra, com o qual eu sonhava desde a faculdade, portanto, literalmente à meia-vida. Chama-se Mal Amanhados, os Novos Corsários das Ilhas. Já aconteceu isso aqui num comentário que eu não tinha entendido o que era. Muito bem. É um programa, é a minha estreia como produtor também, porque eu conto rapidamente. Eu, no dia em que fiz 40 anos, e eu sei que isto é um grande clichê, mas acho que muita gente vai se identificar com isto. Eu, quando fiz 40 anos, eu tinha acabado de sair do 5 para a meia-noite, e 40 anos não dá para mentir, 40 anos é uma marca. Nós entramos nos entas, não é? E então começamos a pensar, ok, estou a meio da vida, se calhar cruzes credo, se calhar já passei, e então fazemos um balanço. E eu, nesse dia, acordei obcecado, saudavelmente obcecado, com uma ideia, que é, fiz aquele balanço, ok, e cheguei à pergunta inevitável, o que é que tu querias mesmo fazer e ainda não fizeste? E lembrei-me desta fantasia, programa sobre a minha terra, que eu trazia desde a faculdade. E então, no dia a seguir a fazer 40 anos, comecei oficialmente a trabalhar para concretizar essa aventura, porque basicamente também percebi muito claramente que ok, ninguém vai realizar o sonho por mim, tem que ser eu a mexer-me. E então durante 16 meses batia muitas portas, candidatei-me a muitas coisas para poder juntar os meios, porque fazer um programa em que cada episódio é passado numa ilha diferente, portanto, sim, com muitas viagens, com muito terreno para bater, com estadias, com alimentação, não é barato. Eu, como produtora de tantos anos, digo que o meu comentário é mal, saímos do estúdio e começamos logo a gastar muito mais dinheiro. Nem está por isso. É a portagem, é a gasolina, é isto, é aquilo, é uma alimentaçãozinha a mais, é não sei o quê, pronto, aí vai o dinheiro. Exatamente, e quando nós estamos quando estamos a gravar em estúdio, chega a hora de comer, a malta vai à cantina de estúdio, não é? Ou se está a fazer uns exteriores em Lisboa, a equipa vai toda comer ao centro comercial e por 10 euros está feito. Agora, quando se está a viajar, pá, 10 euros não dá para... Não dá para nada. Então... Gasta muito mais dinheiro, é verdade. Muito mais dinheiro. E então, com o apoio de grandes instituições, grandes marcas açorianas e algumas grandes marcas nacionais também, a TAP, a Best Travel, a Delta Café, consegui juntar o que eu precisava para fazer um programa que, digo com muito orgulho, está a ser um sucesso que eu tinha muita esperança que as pessoas gostassem, muita mesmo. Há aqui muita gente a dizer que agora. Está a ser avassalador de carinho. Está a ser... E eu acho que tem a ver, obviamente, também com este momento. É que, de repente, numa altura em que estamos fisicamente afastados uns dos outros, esta aventura açoriana é literalmente uma viagem que nós podemos fazer desde o nosso sofá. Sobre um arquipélago que é absolutamente deslumbrante e que tem muito mais para descobrir, que é uma coisa que eu tentei fazer com... É o que eu ia dizer, é infindável. A gente conhece, mas... Os dois primeiros presidentes da República eram açorianos. A produção artística dos Açores, por quilómetro quadrado, deve ser insuperável. Natália Correia, Antero de Quental, Vitorino Nemésio, Francisco Lacerda, que foi um dos maiores compositores e maestros do século XIX. A importância histórica e as diferentes tradições dos Açores. Angra do Heroísmo foi 2 vezes capital de Portugal. Quase ninguém faz ideia disto. E então... Olha, não sabia. Já agora, a primeira, que é a mais gira, quando nós caímos sob o domínio filipino, em 1580, Angra do Heroísmo, e, portanto, a Ilha Terceira, eram o centro administrativo dos Açores. Portanto, para tomar os Açores, era preciso tomar aquela cidade. E durante 2 anos, Angra do Heroísmo e a Ilha Terceira resistiu a invasões espanholas. E então, durante esses 2 anos, Portugal era... Angra do Heroísmo já diz muito, não é? Angra do Heroísmo. Exatamente. Na altura a cidade chamava-se apenas Angra, que é português arcaico para Pequena Baía, porque Angra é uma cidade que nasce de 2 pequenas baías, que são formadas por uma península linda, que é o Monte Brasil. O Monte Brasil é uma península basicamente simétrica, e então de um lado tem uma Angra e do outro lado tem outra Angra, e a cidade nasceu daí. E o heroísmo foi uma proposta que Almeida Garré
um dos nossos maiores escritores e que viveu na Ilha Terceira, foi uma proposta que a Almeida Garré fez, que a cidade deveria ser reconhecida pelos seus feitos com este acrescento ao nome. E assim foi. Então há imenso para descobrir sobre os Açores e esta minha estreia como produtor, é um programa que eu produzi, que eu escrevi, que eu co-apresento com um grande amigo. Está a ser a grande realização da minha vida. Aqui a Fátima está aqui a perguntar onde é que passa o programa e a que horas. Porque ela ainda não conhece o assunto. Exatamente. O programa são 10 episódios. Esta quinta-feira é o 7º. Está a dizer, Teresa, o programa até dá 2 vezes por semana. Verdade? Sim, ele repete, de facto. O programa que tem muito orgulhosamente o carimbo da RTP Açores é emitido às quintas-feiras às 20h50 hora açoriana, portanto mais uma no continente. Os canais são 189 da NOS, 160 da Mel, 175 da Vodafone, 28 da Cabo Visão. Na manhã seguinte, o episódio fica disponível na RTP Play, portanto neste momento já lá tem 6 episódios disponíveis. E a RTP Açores faz uma coisa muito fixe também, que é transmite em simultâneo na sua página de Facebook. Há imensos açorianos pelo mundo e isto é uma ótima forma de poderem ver o programa, se não tiverem o canal no cabo ou no satélite. A Isabela de Melo Falcão, tem um belo nome aqui, diz que tem a ver com a magia intemporal e infinita dos Açores. Escreve ela aqui. Totalmente de acordo com ela. Isabela de Melo Falcão, merece que se leia o seu comentário, não é? Sem dúvida, magnífico. Belo nome. E depois repete aos domingos, cada episódio repete aos domingos às 19 hora açoriana, portanto às 20 no continente. E tem sido, estes 6 programas já emitidos, tem sido o conteúdo online mais visto das plataformas RTP, mais visto que com o discurso do Presidente da República a renovar o estado de emergência, mais visto que o 5 para a meia-noite, que é tradicionalmente um grande sucesso nessas plataformas. Sim. Portanto, é um orgulho enorme para mim. Que bom, não é? Então estás a concretizar um sonho neste momento. Esta época vai ficar na tua mente, não como a época do confinamento e disto e daquilo, mas como uma altura extremamente positiva, não é? É verdade. Eu quase que me sinto mal a dizer isto, mas de facto foram 2 meses e meio até aqui de grande realização, extraordinariamente positivos, de facto. É como tudo na vida, é o amargo e o doce ao mesmo tempo, não é? É mesmo, exato, lindo isso, lindo. É uma das coisas que a gente tem que aprender a lidar na vida, que é a dualidade do nosso dia a dia. Coisas super positivas, também negativas, olhar para a vida de todos os seus ângulos, do copo meio cheio e do copo meio vazio. Que é assim que acontece. Mas olha, gostei de saber novidades, porque eu pensei que nós íamos ter uma conversa sem novidades, aqui está cheinho de novidades. É verdade. Foi bom falar contigo, vou ver, porque eu sou apaixonada pelos Açores, gosto realmente, sinto-me lá muito bem, gosto muito, então eu estou a pensar lá voltar este ano, ainda não sei muito bem qual das ilhas, mas confesso que fiquei ali muito sensibilizada pelas flores. Aquilo ali é uma ilha à minha dimensão, eu gosto daquele pequenino, gosto mesmo. Já agora vou dar uma dica, se calhar a Teresa já conhece, que é, nas flores, a Aldeia da Coada. A Aldeia da Coada, já conhece? Acho que não. Então, a Aldeia da Coada é... Há sempre coisas para visitar, não é? E a Aldeia da Coada é literalmente uma aldeia... Já recebeu vários prémios, é considerado... A Travel and Leisure considerou um dos 50 destinos românticos mais bonitos do mundo. Ganhou um prémio, há um prémio recente português que é do BPI. Bem, foi escolhido melhor alojamento de turismo rural do país e merecidamente. A Aldeia da Coada é gerida por um casal absolutamente excepcional, que são a Carlota e o Silvio, meus queridos amigos, e é uma aldeia que algures no tempo foi abandonada, um cenário absolutamente deslumbrante, e o que eles fizeram com os pais da Carlota foi começaram a recuperar aquelas casas rústicas de pedra. Foi como fiquei lá numa casa, não foi aí, mas uma casa daquelas maravilhosas e fui super bem recebida e é muito bonito, aquelas casinhas são lindas, não é? Também era uma casa recuperada, antiga recuperada. Eles recuperaram aquela aldeia toda, as casas têm o nome, cada casinha tem o nome da última pessoa que lá viveu.
E basicamente, segundo o que eles pesquisaram, a aldeia terá sido abandonada porque os Açores, como a Teresa sabe, nos anos 40 e 50 tiveram fortíssimas vagas de imigração. As Flores é uma ilha que chegou a ter quase 11 mil pessoas e hoje em dia não chega bem às 4 mil. E então aquilo é uma viagem no tempo. Ao mesmo tempo que tem todos os confortos, eles têm um restaurante maravilhoso, nós estamos literalmente a viver numa aldeia. Viver numa aldeia com os animais da aldeia, uns póneis lindíssimos, vaquinhas, umas quantas produções que são os pais da Carlota a gerir, vista para o mar, é um sítio, recomendo vivamente. Já estou cheio de vontade de ir. Olha, Luís, um imenso beijinho, tenho que ir, porque agora ainda vou falar com a Cidade FM. Isto é Força, uma, força. sabe, isto é uma sucessão a esta hora, mas gostei muito de falar contigo e espero que a gente se encontre em breve, mesmo que ainda sem Vamos abraços, chamar. mas que nos encontremos em breve. E tudo de bom Muito para ti obrigado pelo e convite, para os teus adorei. maravilhosos Açores. Um beijinho, querido. Muito obrigada. Beijinho E grande. beijinhos a todos que nos estiveram a ver e a ouvir. Muito obrigada. E a comentar também. Muito obrigada. Beijinhos a Beijinho. todos. Beijinhos para ti, Até Luís. breve.